Olha, sinceramente, eu acho que nem o Bolsonaro, nesses últimos 6 anos, conseguiu colocar tanto medo e virar um pesadelo na cabeça dessa elite política, ditatorial, corrupta, né, que quer sequestrar o Brasil. Nem o Bolsonaro conseguiu fazer isso, quanto o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos últimos meses. O Eduardo Bolsonaro acabou com a paz dessa galera. Eu tenho certeza, eles nem estão dormindo direito mais, estão na base de remédio. O que ele está conseguindo fazer nessas denúncias, né, indo lá fora, denunciando o que está acontecendo aqui no Brasil, essas sanções que estão vindo em direção agora, não só a certos ministros do STF, mas em toda a pirâmide hierárquica que seguem as ordens desse ministro, está tirando o sono da galera. Esse daqui surtou na última coletiva de imprensa quando foi perguntado sobre as sanções. E ele tenta evitar falar o nome do Eduardo Bolsonaro, mas você vê que o sangue... Ele estava branco antes dessa fala. Na hora que ele começa a falar do Eduardo Bolsonaro, a veia estufa, ele começa a ficar vermelho. Olha isso aqui. Mas pode ficar certo que o Brasil vai defender não só o seu ministro, mas defender a Suprema Corte. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática... Presta atenção. Viajar para denunciar as ilegalidades e a perseguição política no Brasil virou terrorismo. É exatamente o que o Maduro fala, gente. É exatamente. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump. Licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump. O cara que fica lambendo as botas do ditador chinês na mesma coletiva de imprensa fala que vai mandar pessoas da ditadura chinesa para vir para o Brasil para censurar a internet aqui. Vem falar que o Eduardo Bolsonaro está lambendo as botas do Trump, porque o Trump vai reagir a uma ação criminosa da Suprema Corte que tentou censurar cidadãos americanos. Gente, isso aqui tem que virar um filme um dia. E de assessor do Trump pedindo intervenção na política brasileira. Então não é possível aceitar isso. É só ler a entrevista na Veja que vocês vão saber de quem que eu estou falando. Tá vendo? Ele não quer falar o nome. A regra no governo é não fale o nome dele. Por quê? Se falar o nome dele, nós vamos criar um outro Bolsonaro. Ele vai ficar mais conhecido, provavelmente o próximo presidente do Brasil. Isso sim é de respeito ao Brasil. Isso sim é provocação. Esse cidadão pensava isso da Suprema Corte quando mentia a meu respeito? Ele pensava, você conhece alguma fala dele, sabe, questionando a Suprema Corte? Não. O pai dele, quando nega a justiça eleitoral, não nega os votos que seu filho receberam, só nega o dele. Não nega o voto dos senadores que foram eleitos, só nega o dele. A argumentação de todos é que se houve alguma adulteração, ela só poderia acontecer na volta para a presidência, que é o mesmo voto em todo o território nacional, tá? Então não cola essa. Então é preciso que haja no mínimo de bom senso. Se essa gente pensa... Não, bom senso. O Lula falando de bom senso, eu adoro isso aqui. Que vai ganhar a consciência da sociedade com mentira, é um ledo engano. Cara, mas assim, sinceramente, dá certo, né? Porque vocês nunca falaram uma verdade e olha só onde vocês conseguiram chegar. Eu tenho dito publicamente, ou seja, nós temos consciência de que a verdade precisa vencer na sua disputa política, para que a gente não esteja vendo acontecer o que está acontecendo nesse país. É uma salada de palavras que não fazem nada, né? Que não querem dizer nada. Está acontecendo em outros países. A convivência democrática é a única coisa saudável para que a sociedade possa viver em paz. Ele adora jogar a palavra democracia, democrática no meio das frases, sem fazer o menor sentido, né? A convivência democrática, como? Indo para a cúpula internacional dos ditadores, recebendo um narcotraficante ditador, pegando um país comunista ditadura para determinar como vai ser a regulação das redes sociais no seu país. Isso que é democracia para ele. Ou não conseguindo aprovar um projeto do Congresso, que é o da censura, jogando para o STF para eles fazerem isso de forma monocrática. E isso exige que a gente respeite
as decisões. Eu, muitas vezes, prejudicado na Suprema Corte, eu dizia, a gente não comenta a decisão da Suprema Corte. Moço, se teve uma coisa que você fez foi xingar essa Suprema Corte acovardada. Os seus deputados e senadores viajaram pelo mundo para denunciar a Suprema Corte, só que tem um detalhe. Você foi condenado, não foi pela Suprema Corte. Você foi condenado na primeira e na segunda instância. A Suprema Corte não tinha como te descondenar naquela época porque as provas eram muitas. Mas eles conseguiram, alguns meses depois, te descondenar, né? Tomou a decisão, eu só posso recorrer para Deus. Eu recorri para a ONU, ganhei, mas a Suprema Corte não aceitou. Vou fazer o quê? Comprar eles, não sei. Eu não vou ficar brigando com a Suprema Corte. Então, se tem um juiz que não faz o que eu quero, sabe? Esse cidadão foi indicado pelo presidente da República e indicado e referendado pelo Senado. E todos merecem respeito. Eu não quero saber se foi Dilma, se foi Bolsonaro, se foi Temer, se foi Sarney, se foi Fernando Henrique Cardoso, se foi Lula que indicou. Se ele indicou e passou nas instâncias que tem que passar, ele tem que ser respeitado. Inclusive, ele que tem que legislar, é ele que tem que intimidar, é ele que tem que prender os seus opositores, né? Porque você conseguiu fazer... Lula, a gente tem que tirar o chapéu. Você conseguiu fazer... Sabe quando você confia em alguém cegamente, ajuda essa pessoa, faz tudo o que ela pede para ela alcançar os seus objetivos e assim que ela chega lá, ela te trai, passa a perna? Sabe aquela raiva que você sente por ter depositado sua confiança em uma pessoa que depois você percebeu que te fez de idiota, de babaca, de tolo? Eu acredito que é isso que boa parte da imprensa hoje no Brasil está sentindo pelo Lula. Convenhamos, Estadão, Folha de São Paulo, a Globo fez campanha assim, mais do que a própria militância Black Blocs ali nas ruas do PT, a Globo fez uma campanha gigantesca pro Lula. O Estadão, a Folha de São Paulo, o jornalismo brasileiro, em sua grande maioria, com exceção de alguns bolsões de sanidade, fez uma campanha jamais vista antes pro Lula. E parece que agora uma parcela dessas pessoas perceberam que foram feitas de idiotas, que foram enganadas e estão passando por uma espécie de surto de raiva, né? E essa segunda-feira o Estadão bateu, mas bateu doído. Essa é a capa da matéria do Estadão, tá? Vou mostrar a parte escrita agora. Mas é a capa da matéria do Estadão com Lula. Lula esteve recentemente na Paraíba para relançar a transposição do Rio São Francisco que o Bolsonaro já tinha lançado e ele mandou fechar as válvulas e depois vai lá e abre a válvula e fala que está inaugurando. Pois ele fez uma fala extremamente idiota nesse dia, né? Todo mundo acompanhou, ele se comparando a Deus. Na verdade, Deus não fez todo o trabalho e deixou o povo do Nordeste sofrer bastante porque sabia que um dia o Lula ia chegar para acabar com a seca no Nordeste. Aí o Estadão soltou essa aqui, ó. Opinião do Estadão. Profeta de Araque. Já chegou na voadeira, cara. Rapaz, é bom... O Estadão soltando uma matéria dessa, que dia que você ia imaginar, hein? Vamos lá, é do assinante, mas eu vou ler bem rapidinho para você. Como não governa, Lula da Silva faz comícios caçando votos antes da hora e posando de Messias, como na Paraíba, onde ele se apresentou como um enviado de Deus para levar água ao sertão. A água é vida, mas no mundo de Lula da Silva, a água é acima de tudo voto. Convicto dessa certeza e demonstrando que pensa e trabalha com a cabeça exclusivamente na disputa eleitoral, o presidente, já naturalmente em estado permanente de campanha, deflagrou a temporada populista de caça ao voto, surpreendendo até mesmo quem se acostumou com seu modo politiqueiro de governar. Em discurso durante um evento na região de Cachoeira dos Índios, no sertão da Paraíba, onde entregou um trecho de obra que integra o projeto de transposição do Rio São Francisco, o demiurgo petista se apresentou como enviado de Deus para salvar os pobres da seca. Graças a Deus descobriu uma coisa, anunciou Lula, qual um profeta para uma plateia selecionada. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser o presidente da República e ia trazer água para cá. Isso aqui foi blasfêmia, heresia, e revoltante isso daqui, mas continua, né? Em tom de quem tem poderes quase divinos, o presidente candidato pregou o seu evangelho, a crença de que, não obstante a reconhecida mediocridade do seu terceiro mandato, é o responsável pela redenção nacional. Lula lembrou a plateia dócil de militantes e moradores escolhidos a dedo
que a obra em questão é esperada há 179 anos como forma de trazer água para a região e precisou que ele chegasse à presidência para garantir tal bem àqueles castigados pela escassez. Essa obra é a redenção de um povo, afirmou o triunfante. Bolsonaro foi lá, em 2 anos, concluiu a transposição do Rio São Francisco, Lula foi lá e fechou. Olha o nível de demoníaco que esse cara é. E agora ele chega lá falando que é Deus. Aí que fala alguns outros exemplos de merda que ele fez. Agora, tá aqui, ó. O presidente e seus arcontes têm a mais plena certeza de que o Brasil gira em torno de Lula. Na teoria lulocêntrica, ele só é capaz de livrar o país e os brasileiros do mal maior. Só ele é capaz, né? O bolsonarismo. Como? Para o presidente, Deus só existe porque o diabo também existe. Aceita Lula petista também, para existir, requer a existência de um inimigo tinhoso. No palanque pernambucano, Lula recorreu, como de praxe, à sua marotagem preferencial de justificar as falhas do seu governo ao passado, citando obras de casas e creches que teriam ficado paralisadas na gestão de Jair Bolsonaro. E, com seu linguajar próprio, concluiu apontando para 2026. A gente não pode voltar em qualquer tranqueira para governar esse país. Ele já está morrendo O Lula está morrendo de medo do ano que vem. O maior desespero dele não é que ele vai perder, é que ele vai ser humilhado. Ou pior, ele vai ser obrigado a retirar a sua candidatura para não exterminar de uma vez por todas com o PT e com a esquerda. Esse vício palanqueiro se mostra agora invariavelmente adornado pelas referências religiosas. Há alguns meses, em outras viagens a Pernambuco, Lula havia transformado o palanque em missa de quermesse, usando num só discurso inacreditável 27 vezes Deus e milagre. Disse ter sido escolhido pelo homem lá em cima e definiu como um milagre de fé a obra que levará águas ao Rio São Francisco, ao agreste pernambucano. Lula, diria São Tomás de Aquino, quer fazer crer que seu governo está no terreno do mistério, isto é, que não se explica por meios racionais. Mas não há mistério nenhum. O PT de Lula, que esteve no poder em 15 dos últimos 22 anos, já se provou simplesmente incapaz de realizar os milagres que esse profeta de fancaria anuncia. Um profeta de Araque. Cara, não sei se o Estadão já entendeu, mas ele está correndo isso agora de receber a Polícia Federal na sua casa. Você está criticando um semideus. Criticar o Lula é como se fosse criticar o Alexandre de Moraes hoje em dia. Para que a democracia possa seguir punjante, você não pode criticar autoridades no Brasil dessa forma. Agora, esta opinião do Estadão, essa foi doída. Essa foi, assim, sinceramente, chutar o balde agora. Largar a mão e vão deixar